Olá, adoradores! O salmo de hoje é intitulado Ao Mestre do Canto, Salmo de Davi. Assim como acontece com muitos salmos de Davi, trata-se de um momento de crise que o leva a clamar a Deus. Não se sabe exatamente em que momento da sua vida ele compôs esse salmo. É possível que tenha sido durante o tempo em que ele servia na corte do rei, quando Saul já tinha intenção de matá-lo. E se realmente foi nesse período, os tais inimigos mencionados neste salmo certamente eram os oficiais do rei Saul que queriam agradá-lo, oprimindo Davi. Porém, seja qual for o contexto, esse salmo nos orienta sobre o que fazer nas batalhas da vida. Como acontece muitas vezes nos salmos, Davi clamou a Deus por ajuda. E como sabemos, nenhum homem está desamparado se puder olhar para cima e clamar ao Senhor. Por mais altos e envolventes que sejam os muros que os homens ou as tristezas constroem ao nosso redor, há sempre uma abertura, e através dela o céu é visível e as orações podem subir. Davi clamou para que Deus o poupasse do pavor, que é mais do que um simples medo. O medo pode ser preocupante, mas muitas vezes é até saudável, porém o pavor é paralisante. Em cada frase que lemos, percebemos a fúria implacável, a sutileza e a crueldade dos inimigos que cercavam Davi. Consciente de tudo isso, ele tinha medo e por isso clamou a Deus. As conspirações secretas contra Davi consistiam em uma guerra de mentiras e insinuações. Tanto sua vida quanto sua reputação estavam sendo atacadas e somente o Senhor poderia salvá-lo. Seus inimigos disparavam palavras amargas como flechas envenenadas contra ele. Mas não era o caso de palavras ditas para feri-lo, era uma conspiração ativa com a intenção de matá-lo. Note que várias pessoas estão conspirando contra Davi, planejando armadilhas e ciladas secretas, acreditando tolamente que ninguém sabe o que estão fazendo, nem mesmo o Senhor. Eles estavam orgulhosos da sua conspiração maligna, se vangloriavam de seus pecados, mostrando quanto eram maus em seus pensamentos e em suas ações. Uma observação pertinente aqui é que Davi sabia exatamente o que os seus inimigos estavam dizendo e fazendo. Da mesma forma, nós também precisamos conhecer as estratégias de Satanás quando ele nos ataca. E uma das suas principais armas é a acusação. Paulo nos alertou quando escreveu: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Mas o que aqueles homens maus não sabiam era que Deus era o defensor de Davi e tinha a sua própria flecha. Eles atiraram suas palavras venenosas contra Davi sem aviso, mas o que eles não sabiam é que estavam sob a mira de Deus e que de repente seriam feridos. Isso nos lembra que muitas vezes o julgamento de Deus cai sobre os ímpios de forma inesperada, sem qualquer aviso. Eles acham que tudo está bem, até que, de repente, seu mundo desaba e o juízo divino vem sem trégua. Aqueles inimigos usaram suas mentiras e calúnias para atacar Davi, mas Deus faria com que suas próprias palavras se tornassem a sua ruína. Eles tentaram fazer Davi tropeçar e cair em suas armadilhas, mas o Senhor faria o mesmo com eles. Davi estava confiante de que Deus usaria suas ações contra esses homens ímpios como uma lição para a nação de Israel. Quando todos vissem os conspiradores malignos feridos por Deus, todos temeriam ao Senhor, anunciariam as suas obras e entenderiam o que ele faz. O trato de Deus com os ímpios seria uma lição para toda a nação, mas seria uma alegria especial para os justos. Eles tinham motivos especiais para se alegrar, porque Deus foi vindicado e o seu servo tinha sido protegido. A vitória de Davi sobre os seus inimigos também aumentaria a fé do povo, demonstrando que Deus é digno de confiança por responder fielmente à oração do seu servo.
O povo louvaria o Senhor por aquilo que ele havia feito, e enquanto adoravam, meditavam também em seu caráter e em seus propósitos. E aqui nós aprendemos que não basta ter conhecimento das obras do Senhor, também devemos procurar compreender os seus caminhos e aprender a agradá-lo. E no Salmo de amanhã, a canção de Davi se concentra em louvar ao Senhor pela bênção da semeadura e da colheita do seu povo, revelando-se como Jeová Jiré, o Deus da provisão. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!